Liane Schiller atualmente trabalha em Porto Alegre, é professora de música concursada e também diretora da Banda Municipal da capital. Visitando Montenegro, a gente aproveita para conversar com ela sobre um pouco da história dela aqui na cidade. Tem aí um passado musical e atualmente como é que é esse trabalho que ela faz em Porto Alegre. Liane, obrigado por ter vindo aqui da JPTV. Conta um pouco desse passado teu aqui com música, o grupo que tu participou, os concursos que participavam, como é que funcionava. Por favor, conta pra gente. Bom, boa tarde a todo mundo. Um prazer mesmo estar aqui na sede do Progresso, fazendo essa gravação com o JB, porque eu trabalhei aqui também 1 ano da minha vida, né? E essa cidade é muito importante para mim. Montenegro sempre foi um polo musical, continua sendo, mas tudo para mim aconteceu aqui, nessa cidade, a partir do Conservatório de Música, que depois veio a ser a Fundarte, que é hoje. E, claro, a gente tinha um movimento de amigos, vamos dizer, que gostavam muito de cantar na época e que, endossados por fazer parte desse conservatório, a gente começou a estudar música um pouco mais a sério, já lá nos meus 14 anos. E essa questão musical, ela não só, então, não só fazia parte do nosso lazer, como daqui a pouco a gente já se apresentava em alguns eventos sociais aqui em Montenegro. Então Montenegro tem a culpa de tudo isso, de eu gostar tanto de música e de ter me dado, numa certa época, tantas oportunidades. Na verdade, tudo sempre começa numa idade colegial, eu penso, para tu te decidir para a tua vida. E para mim foi fundamental que, junto com essa questão da fundação do Conservatório de Montenegro, que eu logo participei, eu também fazia parte de alguns festivais de música estudantis. E eu acho que aí é um berço de tudo que depois foi ficando um pouco mais sério, assim, em termos de um maior comprometimento com a música na minha vida. E agora, bem especificamente, quem compunha esse grupo e o que te lembra, quais os principais festivais que tu lembra, assim, para contar pra gente? Então, bem no início, eu me lembro de ter participado, quando eu era aluna do São João Batista, dos festivais estaduais estudantis da canção, na cidade de 3 de Maio, defendendo música do Paulinho Rodrigues, do Serginho de Fenteller, cantando com eles mesmos, mais o Beto Cardona, que era nosso colega. Então, eu acho que eu participei 2 anos seguidos de eventos assim, representando a cidade de Montenegro e numa outra cidade, numa competição estadual. Eu acho que isso foi bem importante, eu acho que foi a primeira vez que eu saí levando o nome da cidade a um certame, né? Isso é bem importante na vida, a gente nunca pode esquecer. Claro que isso foi uma passagem na vida. Eu estudava flauta, depois estudei um pouco de harpa paraguaia e violão desde sempre. Eu fui meio autodidata em violão, mas também fiz algumas aulas para compreender um pouco a linguagem musical. E eu acho que depois dessa experiência desses festivais estaduais, estudantis da canção, é que veio uma parte um pouco mais, não digo assim totalmente adulta, né, mas mais bem formatada, que foi quando eu fiz parte de 2 grupos de Montenegro excelentes, assim, que foram o Santo de Casa e o Som Arte. Então, o Santo de Casa, acho que eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada um deles. O Santo de Casa, eu até revirando lá nos meus alfarrábios, né, fui procurar o que a gente tinha da época. O Santo de Casa, eu fiz parte entre 81 e 83. E era um grupo formado, além de mim, pelo Luiz Heron da Silva, que era um professor da Escola Polivalente, o Paulinho Rodrigues, um compositor, músico aqui de Montenegro, o Sérgio de Fenteller, que também era outro músico nosso, nunca mais eu vi o Serginho, não sei onde é que anda, e a Adriane Weissheimer. Então éramos as 2 mulheres e os 3 homens. Só cantávamos músicas próprias, assim, a maioria dos homens do grupo, né? Isso era um trabalho muito bacana. A gente arranjava, cantava e apresentava aqui nas redondezas. Isso foi um tempo de muito crescimento, porque cada música, então, era uma composição do próprio grupo, com arranjos e resolução e canto e tudo do próprio grupo. Isso é uma coisa muito legal. Foi um tempo.
Depois, mais tarde, de 89 a 91, eu recebi um convite do Walter Quebac, que é o líder do grupo Som Arte, né, que é, na verdade, naquela época, era simplesmente a família dele. Ele, a esposa e as filhas e os filhos compunham esse grupo. Em algum momento ele me viu cantando no CTG e me chamou para fazer parte do grupo, enfim, onde eu permaneci uns 2 anos com esse grupo Som Arte também, viajando, fazendo alguns shows aí pelo Rio Grande do Sul. Maravilha. Bom, quando saíste daqui de Montenegro, e como é que é esse teu trabalho hoje em Porto Alegre como diretora da banda municipal, diretora administrativa? Bom, aí muita coisa aconteceu. Eu, na verdade, fiz concurso para professora de música do estado, depois do município de Porto Alegre, e acabei optando por ser professora de música somente do município de Porto Alegre, onde eu estou hoje, 40 horas. E fui dar aula de música em escolas, trabalhos, grupos de música, enfim, com a criançada, além de um trabalho que eu sempre tive paralelo com atriz de teatro e outros cantores, de adaptar livros infanto-juvenis para a cena e apresentá-los em feiras de livro. Isso fazia parte também em colégios, eu tinha essa afinidade muito com a questão de ser professora e sempre ter alunos, né? E há 2 anos, quase 3, veio um convite da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre para que eu fosse a diretora administrativa da Banda Municipal, que é um grupo, uma instituição da Prefeitura de Porto Alegre que tem 86 anos. É um grupo de 40 músicos, que são servidores também da Prefeitura Municipal, e, bom, precisavam de alguém para administrá-los. Eu não sou a regente nem nada, eu sou a diretora administrativa desse grupo, o que é muito legal, porque vem bem de encontro a essa parte da vida que eu gosto, que é promover esse grupo. Quando o grupo se apresenta, eu tenho que abrir os caminhos para eles poderem se apresentar, ver a infraestrutura que tem que ser disponibilizada. Enfim, eu acho que é um trabalho muito agradável de fazer. Na tua história em Montenegro, falavas há pouco, que tem uma participação aqui no Progresso. Como é que foi quando entrou aqui no prédio, olhando, porque está em reforma nesse momento, o prédio, a parte interna. Como é que foi voltar no tempo assim? O que era esse trabalho naquela época aqui, Eliane? Então, eu passei no vestibular para publicidade e propaganda na Unicinos. E logo fui buscar alguma coisa para fazer. Eu ia estudar de noite, universidade cara e tal, né? E eu não sei, eu acho que tinha uma vaga assim, como para estagiário no Progresso. Eu vim aqui e me inscrevi com o Miguel, que então era o gerente naquela época, né? E, bom, fui selecionada, sei lá, acho que na outra semana me deram um retorno que estava bem, que estava aprovada, e eu já comecei. E eu me lembro que tinha acontecido um crime na Vila Panorama, e o Miguel, me lembro que gostava muito dessa parte do jornalismo, assim, de desvendar coisas. E ele tinha um fuquinha vermelho. Eu me lembro que no meu primeiro dia de trabalho, ele me convidou, nós vamos lá, eu tenho uma entrevista para fazer lá na casa, não sei se do lado onde tinha sido o crime, com alguém que sabia do crime, e eu já fui junto. E eu me lembro assim que fiquei bem assustado, porque ele foi me contando, acho que meio até para me assustar um pouco, para me contar da emoção da profissão, mas fui até a Vila Panorama com ele, e aí ele foi entrevistando e eu mais ou menos assistindo toda a cena. Achei aquilo super emocionante, como o primeiro dia de trabalho meu aqui. E uma outra cena que eu me lembro muito é que, na época, a dona Isidora Moreira, ela era a colunista social de Montenegro. E eu lembro que eu lia muito o Progresso. Ficava sempre pensando, nossa, precisava dar uma corrigida. Eu era sempre muito certinha na questão da escrita. E aí eu comecei a conversar com o Miguel se eu não podia dar uma arrumadinha no texto da dona Isidora. E ele me falava, ela não gosta muito que mexa em nada e tal. Mas eu, muito teimosa, em algum momento, assim, na revisão do jornal, eu dei uma consertada nas frases ou em algumas palavras, mas não deu outra. E naquela edição foi todo arrumadinho como eu tinha feito a notícia dela, né? Mas ela não gostou muito, assim, no outro dia, segunda-feira,
Ela veio aqui na redação reclamar que alguém teria mexido no texto, enfim, que era uma situação muito inusitada, porque, na verdade, eu vinha para contribuir, mas aí, tá, tu te depara com essas circunstâncias, assim, que tem que ter uma jogada de corpo, né? Mas, igual, para mim, trabalhar aqui no Progresso foi muito produtivo, porque eu fazia toda a elaboração do jornal, daí vinha para a linotipia, para a impressão, a gente inclusive fazia a dobra manual, que muitas vezes eu ajudei, e por vezes, quando atrasou essa impressão e o jornal tinha que estar na rua sexta-feira de tarde, e sexta-feira de tarde, de repente, recém estaria ficando pronto, por muitas vezes, eu e mais um menino estagiário daqui, entregamos nas casas de bicicleta o jornal, nas ruas principais aqui, né? Para a cidade não dizer, o Progresso atrasou de novo. Tinham as dificuldades da época, mas para mim isso só trouxe um aprendizado imenso sobre todas as partes para como que sai uma notícia, como que chega nas pessoas, que tu pega um jornal e lê como é que aconteceu tudo aquilo. Ou seja, tem que acontecer o fato, alguém tem que entrevistar, tem que escrever, tem que diagramar, tem que linotipar, tem que dobrar e entregar para a pessoa ler. Isso foi uma escola, o Progresso, sempre penso nisso sobre o Progresso, foi uma grande escola para mim. Obrigado, então seja bem-vinda de volta aqui ao prédio, com a Liane Schiller contando um pouco da sua história para o Grupo Progresso de Comunicação.